Escute atentamente enquanto o pastor Mark Phelan adverte aqueles que conseguiram tudo e oferece esperança àqueles que perderam tudo no livramento impossível. Era uma noite quente de verão na Escócia e Pedro decidiu pegar um atalho para casa. Aquele adolescente tinha ido visitar alguns amigos. A noite estava escura e ele parecia estar cercado pela escuridão. Mas Pedro tomou um atalho e ele escutou o balido das ovelhas. O vento soprava nos galhos das árvores e escutou as ondas do oceano. Ele pegou um caminho com o qual estava familiarizado, mas naquela noite, em uma curva da estrada, ele ficou completamente desorientado, saiu do caminho e ficou vagando no escuro porque ele se sentia tragado pela escuridão. E enquanto estava perdido nas trevas daquela noite sem estrelas, ele pensou ter escutado alguém chamar o seu nome. Pedro, Pedro. Primeiro, ele ignorou. Quem é que poderia estar chamando pelo meu nome? Eu estou só na escuridão. Mas então, ele parou de andar. E quando ele ia dar o próximo passo, escutou o som novamente. Pedro, Pedro. Naquele momento, ele estava tão amedrontado, tão assustado, que caiu de joelhos. E quando ele ia começar a engatinhar na escuridão, ele estendeu a sua mão, mas não havia chão para apoiá-la à sua frente. E ele estendeu a outra mão, mas não havia onde colocá-la. E ele se levantou, olhou e viu um abismo de mais ou menos 15 metros à sua frente. Ele notou que estava a um passo para cair no despenhadeiro. E ele se ajoelhou e disse: Deus, muito obrigado por chamar o meu nome na escuridão. Naquela noite, Pedro Marshall, que mais tarde iria para os Estados Unidos e se tornaria um grande pastor, sentiu-se tocado nos ombros por Deus. Sentiu que Deus chamou o seu nome. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Daniel, capítulo 4. Na quarta sessão do livro de Daniel, encontramos novamente um homem que foi escolhido por Deus. Um homem cujo nome Deus chamou. De todos os capítulos do livro de Daniel, este capítulo é o único que não foi escrito por Daniel. O capítulo 4 foi escrito por um rei pagão chamado Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4. Vamos a Daniel 4 e verso 1. O rei Nabucodonosor: a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Um rei pagão fala de paz. Um homem de guerra fala de paz. Um rei cruel e sedento de sangue, aquele que construiu a imagem no capítulo 3 de Daniel, no campo de Dura, e ordenou para que todos os que não se curvassem à imagem fossem mortos. E esquentou a fornalha 7 vezes mais quente, fala de paz. Nabucodonosor: a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O capítulo 4 é a história da conversão de Nabucodonosor. É a história de um rei pagão transformado pelo poder de Deus. É como se Nabucodonosor dissesse: eu tenho de falar. Todos fiquem calados, porque eu tenho de falar. Deus transformou a minha vida. Deus me converteu. Deus fez algo radical em meu coração, mente e alma. O rei pagão está radiante com a graça de Deus. Ele está coberto da bondade de Deus. Deus sabia o nome de Nabucodonosor. Deus tocou no ombro de Nabucodonosor.
Nabucodonosor foi radicalmente transformado. E escute, amigo, se Deus pode pegar um rei ateu, se Deus pode pegar um rei pagão, se Deus pode pegar um rei perverso, se Deus pode pegar um rei que blasfemava contra Deus, se Deus pode pegar um rei idólatra, se Deus pode pegar aquele líder mundial e mudar a sua vida, transformá-la radicalmente e colocar paz em seu coração, há esperança para mim, há esperança para você. Não importa quão desesperado esteja neste momento, não importa se você desobedeceu a Deus e se voltou contra Ele. Não importa quão culpado se sinta por algum pecado que você, por acaso, cometeu. Se Deus pegou um rei perverso, idólatra, rebelde e pagão como Nabucodonosor e transformou a vida dele, se Deus chamou o nome dele, Deus pode chamar o seu nome. Deus pode tocar no seu ombro, na escuridão da noite, e Deus pode transformar a sua vida. Nabucodonosor diz no verso 3, Daniel 4, verso 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então Nabucodonosor diz, eu preciso contar a história de como Deus transformou a minha vida. Todo ser humano tem uma história única e diferente. Desde a pessoa cujo cérebro tem sido intoxicado pelo álcool, e ele vai ao fundo do poço e Deus transforma a sua vida. Desde o jovem rapaz e a jovem moça que se afastam de Deus e entram no mundo das drogas e Deus transforma as suas vidas. Desde o jovem educado num lar cristão cujo coração se fechou para o evangelho, mas foi transformado. Aquele que vai à igreja e representa uma religião tradicional tem um encontro com Deus e é transformado. Cada história é diferente. Isto é uma coisa que vai ser especial lá no céu. Quando cada um de nós puder compartilhar sua experiência única que Deus fez aqui dentro, como Deus transformou nossa vida. Este é o testemunho de Nabucodonosor, o testemunho de um rei pagão. E ele diz no verso 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Nabucodonosor não pensava em Deus. Tudo estava indo muito bem. Ele era o governador e os seus subordinados o serviam e cuidavam de todos os seus desejos. Nabucodonosor tinha muito dinheiro, tinha muito prestígio, tudo o que ele desejava era dele. Tudo o que seu coração ansiava era dele. Mas um dia, tudo isso mudou, porque uma noite Deus entrou lá. Uma noite em seu quarto, ele teve um sonho misterioso que o perturbou. É impressionante. Como tudo pode estar indo muito bem. Sua mente e coração se desviaram de Deus. Mas uma noite, você recebe uma ligação. Sua filha de 14 anos, que ainda não voltou da escola, estava atravessando a rua e um carro correndo a 180 por hora atropelou a sua filha, esmagando os seus ossos. E ela acabou morrendo. E aquela noite, tudo muda na sua vida. Você chega em casa um dia e encontra uma carta do seu marido dizendo, desculpe-me, mas eu venho pensando nisso há muito tempo, mas eu nunca falei nada e eu estou indo embora. E aquela noite tudo muda em sua vida. Você tem sentido fraqueza, um pouco de fadiga. Claro, você não tem separado tempo para orar. E Deus não tem sido parte importante na sua vida. Mas você vai fazer seu check-up anual e Deus diz, olhe, isto é um aviso. Você vai ao médico e ele diz, bom, aquele pequeno caroço que você sentiu, eu sinto muito em lhe dizer, mas é maligno e já se espalhou, você tem 6 meses de vida. Existem pequenos avisos em nossa vida que são muito impressionantes. Tudo parece estar indo muito bem. Sua vida parece estar sob controle. E você sai para o trabalho um dia, você trabalha para a mesma empresa há 20, 25 anos. E eles dizem, eu sinto muito, mas estamos cortando todos os cargos de subgerentes como retenção e você fica desempregado. A vida pode ter curvas bem fechadas. A vida pode ter montanhas, cursos e trilhas de dificuldades. A vida pode